Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Call de Resultados. Eu sou José Gustavo, gerente de Relações com Investidores e Tesouraria da PetroRio e serei anfitrião desse evento. For those who want to follow us in English, a free translation of the presentation is available on the PetroRio IR website. We also have an interpreter for simultaneous translation. Please choose the sound channel icon on the bottom of your Zoom screen. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão realizados pelo diretor-presidente da PetroRio, Roberto Monteiro, o diretor financeiro, o Milton Rangel, e o diretor de operações, o Francisco Francilmar. Eles apresentarão os resultados e logo em seguida ficarão disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Nesse momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Para realizar perguntas ao vivo, basta utilizar o recurso do Zoom Raise Hand, ou levantar mão, e para realizar perguntas escritas, basta enviar através do recurso Q&A. Ambos os recursos podem ser vistos na barra inferior da sua tela. Esse evento será gravado e será divulgado através do website de Relações com Investidores da PetroRio. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da PetroRio, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros dependentes de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações. Gostaria agora de passar a palavra ao Roberto Monteiro, nosso CEO. Por favor, Roberto, pode prosseguir. Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui de volta em mais esse call de resultados da PetroRio, referente ao primeiro trimestre de 2022. Queria começar agradecendo a todos os investidores que estão nos escutando, aos colaboradores da PetroRio, que também são nossos investidores e estão nos escutando, por mais esse trimestre forte, eu diria um dos melhores da história da companhia, sem sombra de dúvida. Vou falar um pouquinho aqui dos números e depois nós vamos falar um pouco o que está por trás desses números, que na minha opinião é muito mais importante do que os números em si, né? Nós tivemos uma receita líquida de 310 milhões, bastante forte, quase a mesma do trimestre passado, porém com um volume vendido bem inferior ao do trimestre passado. É claro que o Brent, né, o petróleo, o preço de referência, nos ajuda muito. Tivemos um lucro líquido de 228 milhões de dólares, recorde. Tivemos um EBITDA de 229 milhões de dólares, que também foi recorde. Então, nesse trimestre tivemos um EBITDA, inclusive, superior ao EBITDA do trimestre anterior, que já havia sido o mais alto registrado na companhia. E isso é uma conjunção de dois fatores, né? Você tem a questão do preço de venda, que tem alcançado níveis históricos, em parte por conta da volta da Covid, que é um motivo de comemoração, e em parte por essa guerra na Ucrânia, que é um motivo lamentável, mas que também mexe muito no preço, né? Então esse é um fator. Agora, o outro fator está logo abaixo ali, que é o lifting cost. Nós conseguimos chegar a um lifting cost de 11,2 dólares por barril, o menor já registrado na história da companhia, e uma redução de mais ou menos 6% com relação ao lifting cost do trimestre anterior. Então continuamos andando, mesmo num trimestre onde o câmbio jogou contra o lifting cost, nós conseguimos reduzir 6% de 11,8 no trimestre anterior para 11,2 nesse trimestre, tá? Isso conversa muito com a altíssima eficiência operacional que nós tivemos na companhia. O campo de Frade, o Francilmar vai entrar em detalhe, nós tivemos uma eficiência operacional recorde. By the way, comemoramos, né, 10 anos sem acidentes em Frade. Tubarão Martelo também e Polvo conseguimos chegar a uma estabilidade operacional e uma eficiência operacional muito alta, tá? Então, operacionalmente, foi um trimestre muito forte da companhia, resultados muito bons. E aí, entrando para outros dois itens que também nos enchem de orgulho, que não são tão operacionais por enquanto, né, mas são muito importantes para a companhia. Primeiro é a assinatura de Albacora Leste em abril. Esse trimestre foi talvez o trimestre mais pesado do ponto de vista de negociações e de contratações e assim por diante, que culminou com a assinatura no dia 28 de abril. A aquisição de Albacora Leste é um campo que praticamente dobra a companhia em produção, em reserva e tudo mais.
já falamos bastante sobre ele no call no release, né, por ocasião da assinatura. E nós iniciamos a perfuração de frade, nós conseguimos a licença de perfuração perante o IBAMA e iniciamos a perfuração do campo de frade, a revitalização do campo de frade, que havia sido parada desde a época da Chevron, então nós conseguimos reverter todas as questões de licenciamento ambiental do campo e assim por diante, e finalmente iniciamos a perfuração. Bom, vou passar para o próximo slide, que a gente mostra com um pouquinho mais de cor, né, os gráficos muito relativos ao que eu já falei. O primeiro deles, eu acho o mais importante de todos, é o nosso lifting cost, a estratégia da companhia para lidar com a volatilidade do preço do petróleo. Você manter um lifting cost reduzido num cenário onde o petróleo passa de $100 por barril, é óbvio que vai te dar uma margem muito alta. Nós chegamos aqui a índices, a uma margem EBITDA que também foi recorde na companhia e assim por diante, mas é muito em função disso, lifting cost totalmente controlado. Nossa produção foi muito forte, nós tivemos aí 35 mil barris por dia, um pouco mais de 35 mil barris de óleo equivalente por dia no primeiro trimestre, refletindo muito a estabilidade operacional. Nossa posição de caixa aumentou para 1 bilhão e 150. Nós, um pouquinho antes da assinatura de Albacora, nossa posição estava em 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Né? Isso em função de geração de caixa e também em função de algumas dívidas que nós contraímos com bancos locais de 2 anos, 3 anos. O Milton vai entrar mais no detalhe, a custos bem interessantes e competitivos, que é muito a preparação para essas aquisições, né? Por isso que o Albacora hoje, quando a gente fala, Albacora Leste, né, me desculpa, ele é um ativo que está fully funded, né? Nós não temos que fazer mais nenhum esforço do ponto de vista financeiro para poder fazer essa aquisição, terminar essa aquisição lá na frente com closing e assim por diante, tá? Isso tudo dentro de um cenário de dívida líquida muito controlada também, nesse último gráfico da direita, o que nós chamamos de Net Debt EBITDA. Hoje nós somos caixa líquido, né? Não somos nem dívida líquida, menos 0,5, então a companhia é super saudável e preparada para continuar crescendo. Bom, eu vou passar aqui para o Francilmar e aí depois eu volto para falar sobre ESG e próximos passos da companhia. Muito obrigado. Bom, Francilmar. Olá pessoal, obrigadão Roberto. Vou seguir aqui a partir do slide número 5 para fazer o destaque e todo o detalhamento da parte operacional. Bom, esse trimestre aqui, o primeiro trimestre de 2022, eu diria que foi um trimestre excepcional. Foi o melhor trimestre operacional da história da companhia, apesar da melhora do preço do Brent, que não está nas nossas mãos, né? Da parte que nos toca, a parte de produção e eficiência operacional, realmente foi os resultados muito bons em todos os ativos. Então aqui a gente vê nessa parte da produção, comparativamente, todos os ativos performaram muito bem, inclusive todos os campos, inclusive o que não é operado por nós, né, também vem se mantendo num padrão bom aí, de uma forma geral, o que permitiu também com isso contribuir para a parte de lifting cost. Mas eu vou seguir mais à frente, aqui no slide número 6, para discutir mais em detalhes esses números, né. Como sempre, a gente tem esse gráfico aqui que fala do lifting cost, da sua evolução. A gente chegou a esse número aí, recorde de 11,2. Seguimos com o nosso processo de evolução, de melhoria contínua. A gente busca números melhores do que esse, né? Nesse trimestre, a gente concluiu o comissionamento ou a instalação da unidade de geração de energia a gás lá no FPSO Bravo, no campo de Tubarão Martelo. Com isso, a gente conseguiu reduzir bastante o nosso consumo de diesel. A gente concluiu o processo de descomissionamento do FPSO Polvo, o sistema submarino de produção dele. Com isso, a gente ficou só com as 2 unidades de produção ali, que faz com que a operação fique mais enxuta ainda. Então, aqui nesse gráfico inferior esquerdo aqui, a gente vê a evolução aqui, tanto o preço do Brent subindo aí nos últimos tempos, mas isso a gente não foca muito, porque isso é uma característica, assim, é uma questão que não está sob nosso controle, né? E agora a parte do custo, sim, isso é o nosso foco e a gente acredita, mais uma vez, que a melhor proteção é a nossa melhor arma para viver bem nesse mundo de commodities. Então, com toda essa oferta, toda essa melhoria da produção e de custos operacionais, fez com que atingisse isso e a gente deve seguir nessa caminhada e melhorar um pouco mais ainda no próximo trimestre.
Vou seguir aqui para o slide número 7 para a gente falar um pouco mais sobre o desempenho de cada ativo em específico, né? No caso aqui de Frade, esse trimestre ele nos trouxe uma melhoria considerável sobre a eficiência operacional do campo, né? A capacidade de produção, o real e o previsto. Então a gente conseguiu elevar aí próximo a 100%, uma das melhores aí nos últimos tempos do campo. E apesar do declínio natural dos reservatórios, a gente vem ali lutando e mantendo ele numa excelente performance operacional e também no ponto de vista de custo. Seguindo aqui para o slide número 8, eu vou fazer um detalhamento maior sobre a campanha de revitalização ou redesenvolvimento do campo de Frade. Desde que a gente comprou o campo, já estava na programação, né? Houve um certo impacto aí pelo Covid e tudo mais que acabou atrasando. E a gente finalmente começou a operação. Nesse trimestre, a gente conseguiu receber a aprovação de todos os órgãos que eram necessários, ANP, IBAMA e tudo mais. A gente mobilizou, recebeu a sonda em contrato, mobilizou ela para o campo, depois de umas adaptações que foram feitas aí nesse primeiro trimestre, e umas manutenções que eram necessárias. Ela já está no campo, a gente iniciou agora no finalzinho de abril a operação, já fizemos a primeira e segunda fase do poço, e seguimos aí. Espero que início do terceiro tri a gente tenha bons resultados aí com o início da produção desse poço. Essa campanha ela foi dividida em duas fases, né? A gente chamou de primeira fase aqui da campanha de revitalização de Frade, com esse primeiro poço produtor e 2 injetores, e uma segunda fase com 3 produtores e 1 injetor. Dependendo de como for a performance, que a gente conseguir capturar melhorias durante esse processo, pode ser que a gente antecipe alguma coisa. Isso está sob estudo, a gente está apertando aí os planos, né, e a operação um pouco mais para a gente conseguir. Então, essa sonda que vocês estão vendo aqui, nessa foto da parte direita, é uma realidade hoje lá, e essa sonda deve ficar na área do campo de Frade nos próximos meses aí, né, até ano que vem, quando a gente deve mudar para o Wahoo. Com isso, eu mudo para o slide número 9, e aí a gente vai falar um pouco sobre o cluster tubarão e polvo. Bom, realmente o grande incremento, o grande aumento da performance da companhia nesse trimestre foi graças a esse ativo, né? Nesse período a gente concluiu a entrega do último poço que estava faltando, estava fazendo workover lá em Tubarão, e aí a gente está com a capacidade de produção agora completa, né? Está full, todos os postos estão em produção, e aí com a entrada do sistema de geração com gás, a gente ganha mais confiabilidade, com isso melhora muito a performance operacional do ativo. A gente vê aqui nesse gráfico geral que mostra o histórico tanto de produção como de eficiência, que a partir do terceiro tri a gente unificou, né? E aí essa perda de produção nos últimos trimestres e que causa impacto na eficiência era devido aos postos de tubarão que estavam offline, né? E a gente vem fazendo workover com a sonda lá Kingmake, e aí foi aquela curva de evolução, recuperando agora 100% da capacidade de produção, chegando a 97,4% de eficiência global, né, no cluster, o que é muito bom, né? Tratando-se de um campo maduro, você já chega a esse patamar, e obviamente nós vamos trabalhar para melhorar isso ainda mais. Então, com isso, o campo de tubarão e de polvo entregou uma excelente performance nesse trimestre. O foco aqui desses campos aqui agora é manter uma confiabilidade, melhorar um pouco mais essa eficiência operacional e estabilidade durante os próximos trimestres. Esse é o grande objetivo. Então, seguindo aqui para o slide número 10, vou detalhar também aqui a parte de Wahoo. O campo de Wahoo foi um trimestre muito importante também. Após a gente declarar a comercialidade no final do ano passado, a gente deu entrada no plano de desenvolvimento da ANP, a gente concluiu o projeto de detalhamento da engenharia, né, toda a especificação ali. Com isso, a gente lançou ao mercado uma concorrência para a gente conseguir fechar as melhores propostas. A gente espera que nos próximos meses, aí, até o final desse segundo tri, a gente consiga ter as propostas firmes para aquisição de bens e serviços para fazer esse desenvolvimento, né? Tanto a parte de interligação do tieback, todo o sistema submarino, como também a parte de poços. A única coisa que já está mais ou menos certo aí é a sonda que vai ser movida para lá, mas a parte de equipamentos, tanto para a construção de poços como os equipamentos submarinos, são necessários fazer aquisição, que a gente espera dar ponto de partida nos próximos meses. E aí, próximos passos para esse campo é a gente concluir o plano de desenvolvimento, para carimbar tudo certo e seguir em frente, e iniciar o processo de detalhamento aqui do projeto em si, né, de construção de poços e do tieback, e
efetivamente fazer a aquisição dos bens materiais e serviços e iniciar a operação para ter esse primeiro óleo aí, mantendo ainda no nosso plano a início de 24. Bem, vamos aqui para o slide número 11 e vamos falar um pouco sobre esse campo de Albacora Leste. A gente acabou de assinar e esse campo ele tem as características bem similares à Frade. Óbvio que ele é um dos gigantes da Bacia de Campos. Vocês tendo percepção disso, o Frade tem 1,1 bilhões de barris de óleo em place, o campo de Albacora Leste tem 4,4. Então, em termos de volume, ele é 4 vezes o campo de Frade. Em termos de características, tanto de reservatório como qualidade de óleo, basicamente a mesma coisa. A parte de produção, né, tem um FPSO e no caso de Albacora Leste tem 17 postos produtores, o Frade nós temos FPSO e 11, 12 postos produtores. Então eles são, em termos operacionais, eles são similares. Em termos de capacidade de produção, o campo de Albacora Leste ainda tem muita coisa para ser gerada. Por isso a gente conseguiu essa reserva, essa certificação de reserva 1P, que a gente colocou só 280 milhões. Né? A gente está mencionando aqui a parte 2P, que aí tem outros tantos. A parte de estar próximo à Frade acaba fortalecendo muito esse cluster da parte norte da Bacia de Campos. Então, toda a parte de suporte logístico e geração de sinergia operacional vai favorecer bastante essa operação. Uma coisa acaba fortalecendo a outra. Né? Agora a gente entra na parte de transição de ativos. Né? A gente entra agora com a Petrobras para troca de informações, ver como é que a gente vai fazer. O fato de nós já termos uma produção própria forte, lembrando que hoje a gente tem o FPSO de Frade, o FPSO Bravo lá em Tubarão, a plataforma de Polvoar e a sonda Kingmaker, acaba dando, todas elas operadas por força de trabalho nossa, né? Todo o nosso pessoal, que tem todo o know-how para fazer, então permite que a gente acelere muito o processo de transição. A gente vai agora trabalhar para incorporar toda a nossa cultura, nossa metodologia de trabalho com o nosso pessoal na P50, que é o FPSO que está produzindo em Albacora Leste hoje. Então, depois dessa transição, a gente entra numa primeira fase, que é esse nosso plano de trabalho, né, para Albacora Leste. São os primeiros 18 meses que a gente estabeleceu, que é um processo para a gente aumentar a confiabilidade, estabilizar a produção, aumentar a confiabilidade do sistema de produção. Né? Se vocês observarem, a produção ela é muito variável, tem comportamentos muito distintos mês a mês, a gente precisa dar uma estabilizada nessa produção, a gente vai investir bastante no FPSO, na parte de estrutural, tubulação, grandes máquinas, para melhorar a eficiência operacional, que hoje está na casa dos 80%, entre produção potencial e o que é real, né? Abaixo disso, para a gente chegar a números que a gente gosta de trabalhar na PetroRio, que é acima dos 90%, 95%. Então, esse é o nosso foco nessa primeira fase. Estabilizar essa produção, reduzir o custo operacional, né, através da metodologia, da nossa cultura, da nossa gente, que vai estar lá. Depois disso, a gente entra na segunda fase, que é o aumento da produção através do desenvolvimento do campo. A gente vai dividir isso numa primeira fase aí, que é os postos que já estão mapeados, inclusive já tem um plano de desenvolvimento na ANP, já mapeado esses postos que a gente já avaliou e confirmou. Então vão ser conectados 3 postos que já estão perfurados, 2 deles já estão completados, é só conexão submarina, um deles precisa completar e fazer a conexão do subsea aí, que é um poço do pré-sal. Depois disso, a gente vai ter mais 2 novos poços no pré-sal, que tem que ser perfurado, completado e conectado. E aí a gente parte para os poços do pós-sal, que são poços de infill drilling, ou seja, serão perfurados em reservatórios que já produzem. Também tem um poço injetor, que é para melhorar ali a injetividade e a taxa de recuperação. Tem os valores estimados que a gente já fez, obviamente a gente vai trabalhar para melhorar isso, apesar de qualquer impacto que a gente tem, mas é inflacionário, mas a gente trabalha dia a dia na companhia para encontrar formas de fazer cada vez mais com menos. Né? Esse é o nosso grande desafio. A parte de descomissionamento, tem uma parte aí que já está, digamos, definida, que são postos mais críticos, aí que precisam ser abandonados até 2027. São 5 postos produtores e um injetor, nada do outro mundo. E falamos aqui em abandono, porque tem que estar no plano, né? A gente tem um valor já estimado aí de 800 milhões. Isso vai acontecer lá para o fim de 2050 e o que depender de nós, cada vez para aumentar e melhorar a produção, para estender mais a vida útil desse campo. É esse o nosso plano para o Albacora Leste. Tenho certeza que vai ser um campo que vai nos trazer muita alegria no futuro. Com isso, eu agradeço a todos e passo a bola para o Milton. Obrigado.
Obrigado, Francilmar, uma boa tarde a todos. Bom, a gente vai agora passar para a parte do desempenho financeiro. Eu faço uma pequena consideração antes de entrar nos slides. A companhia, né, como já divulgado ao mercado, ela, alinhada ao seu auditor, tomou a decisão de alterar a sua moeda funcional para dólares americanos. A gente entende que essa moeda é muito mais condizente e aderente à natureza dos nossos resultados, das nossas operações. E com isso, a gente passa a divulgar aqui, para fins de press release e apresentação de resultado, os nossos números em dólares, né? A nossa ETR registrada ali na CVM continua com os números em reais por uma questão legal, mas a gente passa a apurar os resultados da companhia em dólares para um melhor entendimento do mercado e uma melhor divulgação, tá? Então, passando aqui para o slide número 12, de desempenho financeiro, a gente tem, né, como a gente faz todo trimestre, a evolução, excluindo os impactos do IFRS 16 e incluindo esses impactos, né, a gente gosta de ver a exclusão, né, a forma excluindo os impactos do IFRS 16 também, né, especificamente nesse primeiro TRI de 2022, a gente teve uma receita na ordem de 310 milhões de dólares. Então, notem que essas tabelas agora estão todas dolarizadas, né? E isso é referente a uma venda de aproximadamente 2,8 milhões de barris a um preço médio líquido de venda de 107, 106 dólares. Então, um trimestre muito forte do ponto de vista de preços internacionais do petróleo, que naturalmente puxam o nosso faturamento para cima, né? Bom, comparando isso com o primeiro trimestre de 2021, a gente vendeu apenas 2 milhões, né, no ano passado, no primeiro TRI, e um Brent médio ali de venda na casa de 60 dólares. Por isso, essa importante diferença aí de 160% na variação, tá? Bom, além disso, a gente manteve os custos sob controle, G&A também ali sob controle. Isso gerou um EBITDA na ordem de 225 milhões de dólares, uma margem de 73%, uma margem bastante expressiva, né? E a forma como a gente também gosta de olhar o EBITDA ajustado, que é aquele EBITDA que expurga os efeitos não recorrentes e assim por diante, a gente teve ali 228 milhões de dólares e uma margem de 74%. Considerando a exclusão do IFRS 16, tá? Além disso, acho que no nosso resultado aqui vale a pena mencionar, a gente teve um imposto de renda e contribuição social bastante positivo, né? Isso aqui ele é explicado basicamente por conta da redução da expectativa de pagamento de imposto em função da apreciação do real versus o dólar, e com isso a gente chegou num lucro líquido no período de quase 230 milhões de dólares, né? Provavelmente o maior lucro líquido já registrado aqui em nossa história, tá bom? Bom, passando aqui para o próximo slide, número 13, falando sobre funding, eu queria destacar aqui os dois gráficos à esquerda, em que o primeiro fala sobre o prazo médio da dívida e o segundo sobre o custo médio da dívida. O que aconteceu recentemente, né? Especificamente nesse trimestre? A gente vem reforçando o caixa da companhia através de algumas dívidas de capital de giro com bancos de relacionamento, e essas dívidas são um pouco mais curtas do que o nosso bond, elas são entre 2 e 3 anos ali mais ou menos, e a gente conseguiu rapidamente levantar um volume interessante nesse trimestre, algo na ordem de 200 a 230 milhões de dólares. E com isso, a duration cai um pouquinho, de 4,39 para 3,61, e o custo também cai, né? Essas são linhas que a gente vem captando entre 4,15% ao ano em dólar, 4,7% ao ano em dólar, naturalmente um pouquinho mais caro na dívida de 3 anos versus a dívida de 2. Então, a gente vem reforçando o nosso caixa. Esse movimento continuou também em abril e maio, e com isso a gente hoje considera a companhia extremamente líquida, extremamente sólida e com acesso muito bom e muito rápido ao mercado bancário, tá?
Acho que é um ponto importante aqui mencionar, como todos sabem, a companhia já divulgou o signing de Albacora Leste, né, e por conta desse rápido acesso ao mercado bancário, a companhia hoje está fully funded para honrar essa aquisição, para honrar todos os compromissos referentes aí a essa importante transação. Tá? Então, passando aqui para o próximo slide, número 14, falando aqui sobre a evolução do caixa líquido da companhia, a gente parte de uma referência de 241 milhões de dólares no quarto tri de 2021. A gente teve uma geração, um EBITDA ajustado muito forte, na casa de 230 milhões de dólares, e aí a gente tem, né, alguns compromissos sendo pagos, o pagamento da parcela da BP referente à aquisição de Wahoo de 30 milhões de dólares, uma redução ali por conta de capital de giro, pelo aumento de recebível, né? A gente teve vendas concentradas ali no final do trimestre, capex de 34 milhões de dólares, aqui tem o workover de polvo com tubarão-martelo, desmobilização do FPSO de polvo e o início da campanha de revitalização do campo de Frade. Fora isso, resultado financeiro e pagamentos de imposto caixa, né, efetivamente. E aí com isso a gente chega num caixa líquido na ordem ali de 348 milhões de dólares, um patamar também sólido, né, quer dizer, a gente vem conseguindo aumentar a posição de caixa líquido da companhia em função da forte geração de caixa que a gente teve no trimestre. Tá? E passando aqui para o slide seguinte, o slide número 15, falando especificamente sobre alavancagem, a gente gosta bastante de acompanhar esse indicador de dívida líquida sobre o EBITDA ajustado. Inclusive, a gente tem, né, na nossa principal dívida hoje, o nosso bond, um covenant, né, em que a gente deveria ficar abaixo de 2,5 vezes. Hoje esse indicador é inclusive negativo, porque somos caixa líquido, né, temos mais caixa do que dívida bruta, e com isso, e com essa geração de caixa super forte nesse trimestre, isso só melhora, né? A gente consegue observar ali os 348 milhões de dólares que a gente viu no slide anterior, e estamos com um indicador de menos 0,5 vezes de dívida líquida EBITDA, o que mostra, enfim, na verdade uma desalavancagem, assim, está totalmente sob controle, uma posição nominal de caixa líquido muito forte em função desse trimestre excelente que a companhia teve, e também mostra uma companhia preparada para crescer, preparada para acomodar um pouquinho mais de dívida caso seja necessário, caso a gente continue fazendo novas aquisições, e reforçando o ponto em que estamos fully funded, né, para a aquisição de Albacora Leste, tivemos um acesso muito bom e muito rápido a uma dívida a um custo bastante interessante, e enfim, só reforçando aqui a posição de robustez financeira da PetroRio, tá? E com isso eu termino a minha parte e passo aqui a palavra ao Roberto. Obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, Milton. Bom, vamos falar um pouquinho aqui de ESG. E dentre as iniciativas que nós tivemos nesse trimestre, eu gostaria de destacar 3 delas que eu acho que são bastante relevantes, né? A primeira delas diz respeito a meio ambiente. Nós, em fevereiro, finalizamos o ajuste, né, no compressor do FPSO Bravo, o FPSO que opera no campo de polvo tubarão-martelo, e aí com esse ajuste nós passamos a consumir todo o gás gerado ou produzido no campo para produção de energia para o próprio FPSO. Então isso reduz muito a queima de diesel do FPSO, melhora sensivelmente a pegada de carbono, né, nesse cluster, e obviamente melhora o custo também, porque é muito mais econômico você utilizar o gás, é muito mais econômico e muito melhor para o meio ambiente, você utilizar o gás gerado no próprio campo para mover as turbinas do que você ter que queimar óleo diesel para mover as turbinas. Então terminamos esse projeto, já vem dando resultado. Esse, como o Francilmar falou, é o carro-chefe, né, da nossa redução de custos, de lifting cost, passando lá para 11,2 dólares por barril, e também o carro-chefe da nossa redução de pegada de carbono nesse cluster. Um outro item muito importante para esse trimestre é o que nós chamamos o projeto Reação Offshore. Nós iniciamos um patrocínio
aos institutos Todos na Luta e Instituto Reação, também com a inclusão do Senai, para fazer uma qualificação de jovens, tanto técnicos quanto não técnicos, para que possam atuar e operar no setor offshore. A gente está trazendo a Albacora para dentro de casa, isso vai demandar um nível relativamente alto de contratação, e ao invés de buscar essas pessoas em FPSOs que já estão operando, a gente acredita na formação de novos profissionais. Então, eu acho que isso é um bem para a sociedade e também um bem para a nossa indústria, para que a gente não tenha que sair buscando pessoas de outras companhias e assim por diante e criar um ciclo vicioso. A gente está tentando criar um ciclo virtuoso, que é através de trazer mais gente para a indústria offshore, através de treinamento. Enfim, vai ser todo um programa que vai ser lançado agora nas próximas semanas, mas nos dá bastante orgulho a promoção dessa inclusão social. Um outro item importante, que aí agora é mais do lado cultural, é que nós iniciamos, né? Nós já patrocinávamos o Teatro Casa Grande e agora passamos a patrocinar a Casa de Cultura Lara Alvim, no Rio de Janeiro. É um símbolo da cidade e que nós achamos que seria interessante contar com o apoio da PetroRio também. Bom, passando aqui para os próximos slides, para o próximo slide, último, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os próximos passos. O primeiro deles sempre vai ser o foco em segurança, saúde dos nossos colaboradores. Já vem sendo o nosso foco há vários anos, né? Indo mais para o operacional, nós temos algumas coisas bem relevantes nesse trimestre que vem. No final desse trimestre, desse segundo trimestre, começo do terceiro trimestre, mas certamente já vamos ter o que falar no próximo call de resultados. Campanha de revitalização de frade. Nós iniciamos, então a gente, no próximo call de resultados, provavelmente já tem algo interessante a falar sobre a campanha de revitalização, o início da campanha de revitalização. Vamos também continuar trabalhando na aprovação do plano de desenvolvimento de Wahoo. Foi protocolado, nós declaramos comercialidade em dezembro, protocolamos o plano de desenvolvimento e vamos trabalhar para a aprovação desse plano. Inclusive a nossa certificação de reserva, ela teve um grande acréscimo no 1P em função de Wahoo, que passou de contingente para reserva, né? Vamos também continuar trabalhando muito firme nas condições precedentes de Albacora Leste, que principalmente vão ser CAD e ANP, eu diria até mais ANP do que CAD. Obviamente depois tem o IBAMA também, com a licença de operação e tal, mas a gente acha que o principal ponto aqui continua sendo a ANP. Continuar firme com as negociações com a Petrobras, visando chegar a um negócio no campo de Albacora, né? E obviamente, continuar com foco no crescimento inorgânico através de oportunidades de M&A e tal, em que pese o nosso grande foco de oportunidade tem sido Albacora Leste e agora Albacora. Enfim, nós vamos sempre continuar porque esse é o nosso DNA. Muito obrigado a todos. E eu queria deixar mais uma vez, já comecei agradecendo, queria deixar agora no final mais uma vez o agradecimento a toda a equipe da PetroRio, que tem conseguido chegar a resultados muito bons, muito fortes, com muita garra, com muito comprometimento. Então, obviamente, isso conta demais para o desempenho da companhia. É um desempenho muito bom, não só do ponto de vista de receita, porque isso é uma coisa que a gente domina pouco, mas eu penso mais do lado operacional, o lifting cost, o controle, a estabilidade operacional, enfim, tudo que faz com que esse resultado passe de um bom resultado para um ótimo resultado. Muito obrigado a todos. E eu queria abrir para perguntas.
A gente vai iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Quem desejar fazer uma pergunta pode utilizar o recurso de Raise Hand, ou levantar a mão, que está localizado na barra inferior da tela do seu Zoom, para que seu microfone seja habilitado. Para quem preferir enviar pergunta por escrito, podem usar o botão de Q&A, também localizado na parte inferior da sua tela. A gente vai começar com uma pergunta do Christian Audi, do Santander. Christian, pode falar. Obrigado, Zé. Oi, Roberto e time PetroRio, tudo bem? Tudo bom, e você? Como é que vai, Christian? Prazer falar com você. Igualmente. Bom, primeiro, parabéns com esses resultados excepcionais e parabéns mais uma vez para a Albacora Leste. Eu sei que é um projeto que vocês estavam trabalhando duro aí por muito tempo e conseguiram com muito sucesso finalizar. Então, parabéns para todo o time. Eu gostaria de fazer 3 perguntas. Primeiro, realmente impressive a melhoria de custo de extração e gostaria de entender, dado que vocês já chegaram num nível tão baixo de 11,2 e tem muita coisa acontecendo, né, no decorrer desse ano, o que vocês sentem em relação a que nível de custo de extração poderia chegar? A segunda pergunta, em relação à Albacora Leste, nesse processo agora, nos próximos meses, aí até o fim do ano, que vocês vão estar exchange information com Petrobras, etc. Isso pode ser source de alguma novidade ou você já se sente bastante confortável com relação às estimativas de CAPEX e OPEX que vocês já nos forneceram nesse slide 11, que ficou um slide muito bom, by the way. E a última pergunta, com relação a next steps de Albacora e etc. É lógico que você deixou bem claro que vocês continuam nessa negociação com o Petrobras sobre a Albacora. Eu só estava curioso se tiver sucesso, excelente. Se não tiver sucesso, daí a empresa decide digerir um pouco o Wahoo, a Albacora Leste, e daí, sabe, põe um pouco o pé no freio com relação a novas aquisições, ou não? Se a Albacora não dá certo, você continua no embalo atrás de novas oportunidades de aquisição. Obrigado. Obrigado, Christian. Eu vou endereçar aqui essas perguntas. A primeira delas, com relação ao lifting cost, nós hoje estamos com 11,2, né? O principal vilão nesse primeiro trimestre, em que pese a gente tenha conseguido essa redução de 6%, o principal vilão foi o câmbio, né? Que embora a gente tenha conseguido utilizar o gás no campo de Tubarão-Martelo, o câmbio jogou um pouquinho contra. Agora, no segundo trimestre, especificamente, nós vamos, aparentemente, né, o câmbio vai estar um pouco melhor para o nosso lado, né? Enfim, infelizmente não é o melhor para a população brasileira, mas o câmbio vai estar um pouco melhor, aparentemente, para o nosso lado, o que alivia um pouquinho o lifting cost, mas a gente conta com o declínio do campo. Então, eu diria que o segundo TRI é alguma coisa de manutenção, tá, desse lifting cost, já seria a ideia. Tá certo que o gás entrou em fevereiro, então a gente vai ter 2 meses contra 3 do gás e tal, mas eu acho que é uma coisa bem próxima, assim, é manutenção mesmo. Com a entrada de frade, a gente pensa, vamos dizer assim, num cenário, vamos dizer, base de 6 mil barris por dia, né? A partir de, vamos chamar de julho do ano que vem, ao final de junho e tal. Então, a produção a partir do terceiro TRI deve começar a aumentar. E eu não ficaria surpreso se a gente visse um lifting cost em tudo sendo bem sucedido e o câmbio se mantendo mais ou menos nesses patamares. Eu não ficaria surpreso de ver um lifting cost aí começando com 10, quem sabe até 10 baixo, enfim, sabe? Talvez furando um pouquinho a barreira do 10, mas enfim, eu acho que a gente tem, em sendo bem sucedido aí com frade, é isso, tá? E aí depois, obviamente, frade, né? Esse poço, o ADP4 é o grande negócio de frade. E aí depois, então, a gente teria esse lifting cost que cairia ali para 10 baixo, alguma coisa assim, e depois no final, até o final do ano, no ano que vem, ele vai se recuperando de volta ali para os 11 por conta do declínio dos campos. E aí, quando entrar o Wahoo, a gente sem dúvida fica single digit.
Tá? Esse seria o negócio. Com relação ao Albacora, bom, e é claro, né, que a Albacora entrando também, esse negócio muda um pouquinho e tal, mas eu tô pensando assim, ex-Albacora. Com relação ao Albacora, Christian, eu acho que não. Eu acho que a gente não tem mais... assim, a possibilidade de notícia ruim agora, eu acho que é muito limitada. Tá? Nós, quando fizemos assim, não é o primeiro campo, né, que a gente adquire, não é o primeiro data room que a gente olha, o pessoal de M&A é super especializado nisso, assim, então a gente olhou muito diligentemente, eu diria, todos os fatores. Aonde nós tínhamos algum tipo de dúvida, fomos muito mais para conservadores do que para o agressivo. Eu acho que é muito limitada a probabilidade de uma notícia ruim. Tá? Até para o próprio vendedor isso seria muito mal, porque durante o processo de data room, o vendedor tem que expor todas as informações. Então, você poderia até gerar um quote and quote, assim, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo, mas bem assim, entre aspas, você, teoricamente, você poderia gerar um passivo para o vendedor, né? Se você encontrasse uma informação ruim agora e assim por diante. Então, eu realmente acho que muito, muito, muito pouco provável uma informação ruim agora, uma coisa ruim agora, teria que ser um deslize enorme da PetroRio, e eu sinceramente não vejo o nosso time com esse amadorismo. Eu acho que agora é transição, o Francimar já começou a ter as reuniões, é coisa de transição, é uma coisa muito mais operacional, sabe? Quando a gente começa a embarcar, qual é a quantidade de pessoas que a gente pode começar a embarcar, a gente tem um negócio que chama shadowing, transferência de dados, transferência de modelos, de sísmica, esse tipo de coisa, que são dados enormes, são difíceis de transferir, como que transfere, como que traz, qual o sistema que a gente usa, qual o sistema que a Petrobras usa, é uma coisa muito mais tática agora, muito mais muito mais operacional, eu diria. Tá? E ficou uma última com relação ao Albacora, né, ou outros ativos. Christian, assim, com relação ao Albacora, a gente vai, claro, continuar com toda a diligência que a gente tem, costumeira, a gente está trabalhando firme para conseguir chegar lá. Se a gente não conseguir chegar, eu acho assim, a companhia está preparada, tem um espaço, né? Ela vai ter uma possibilidade assim, de fazer outras transações no futuro, e a gente vai continuar olhando o que vier a mercado. Hoje, sem dúvida, a Albacora, eu diria que é a transação que mais latente está no mercado, uma transação que já foi feita que já foi feito toda a análise, nós já estamos em fase negocial de contrato, então assim, não é aquele negócio de a gente não assinou a Albacora agora, daqui a 2 meses a gente vai assinar outra coisa. Não é isso, mas a gente vai certamente começar a olhar outros data rooms e participar de outros processos, cavar outros processos, buscar outros processos, porque é o nosso DNA. Claro que eu acho que nada disso aconteceria no curto prazo, porque não dá tempo de você entrar num data room, negociar, e, enfim, fazer contrato e tal. Teria um espaço, assim, naturalmente teria um vazio, né? Alguns meses, assim, alguns bons meses de vazio, e aí a gente, obviamente, poderia ter uma outra transação grande entrando no grande, ou não, entrando no lugar de Albacora. Tá? Mas a ideia não é parar, a ideia é continuar. Perfeito, tá bom. Muito obrigado, Roberto. A você. Muito obrigado. Obrigado, Christian. A próxima pergunta vem por escrito do Pedro Soares, do BTG. O Pedro pergunta se a gente pode comentar sobre a queda de reserva 1P de Polvo e Tubarão Martelo. E ele pergunta também se isso é referente à curva de petróleo bastante conservadora que foi usada na certificação de reserva, e se essa premissa também de curva de petróleo a gente também considera na certificação de Albacora Leste, quando ela for emitida. Olha, não, a queda não tem nada a ver com curva de petróleo, nós somos muito conservadores na curva de petróleo, a avaliação foi feita a $62, 62 porque a gente manteve a passada, tá? A do ano passado foi feita a 62, e a gente, por um efeito de comparabilidade, nós quisemos fazer essa também a 62. Então a reserva está feita a $62 o barril de longo prazo. A Albacora, a reserva também está feita a $62, tá? O de Brent de longo prazo. Então,
todas as nossas certificações que vão ser emitidas esse ano, elas vão ser todas comparáveis entre si do ponto de vista de reserva. O que aconteceu de diferente, Francimar, depois eu vou falar aqui, se eu tiver alguma coisa a acrescentar, por favor. Mas o que aconteceu de diferente é o seguinte, com relação a polvo, lembra que nós deixamos de perfurar 2 poços, né, no Eoceno e assim por diante, e aí nós pensamos por bem levar esse poço do 1P para o 2P. Tá? Então, esse foi um movimento que aconteceu, 2 poços que estavam na nossa agenda de perfuração de 1P, nós levamos para o 2P, pelo simples fato de que nós não vamos perfurar polvo agora e a gente não vai perfurar polvo no ano que vem também, o ano que vem vai ser todo focado em Wahoo e tal, a gente não quer desviar a nossa atenção com isso. E existe um outro ponto que o eoceno de polvo, embora o volume de óleo esteja lá, é um óleo um pouco mais pesado do que nós imaginávamos no começo. Nós já sabíamos que era um óleo pesado. Ele é um óleo um pouco mais pesado do que nós imaginávamos, com um aquífero um pouco mais forte do que nós imaginávamos. E aí, com isso, faz com que a performance do poço seja um pouco pior do que nós imaginávamos lá atrás. Então, esses 2 efeitos fizeram com que nós tivéssemos uma pequena redução da reserva do campo de polvo. Isso. Né? E assim como a gente teve essa redução da reserva do campo de polvo nesse relatório, levando do 1P para o 2P, num próximo relatório que nós não incluímos nesse agora, por uma questão da licença ambiental de frade, que ainda não tinha sido emitida e assim por diante, e agora teria que refazer o relatório, nós iríamos atrasar e tal, a injeção de água de frade. Excepcionalmente no campo de frade, nós temos a recuperação de óleo relativa à injeção de água. Então, o delta que você tem de melhor recuperação por conta da injeção de água de frade, ela, no caso de frade específico, está no 2P. Razão pela qual ela está no 2P é porque lá atrás teve a licença cancelada, o Ministério Público, o IBAMA, a ANP, todo mundo cancelou tudo, parou a injeção de água. Então, eles colocaram, a certificadora, a Degolia colocou isso no 2P. A gente, ao voltar a injetar água e tendo bons resultados, também a gente deveria trazer do 2P para o 1P a injeção de água. Se você olhar a certificação de Wahoo, por exemplo, ela já está dentro do 1P a injeção de água, que é o normal. No caso de frade já está no 2P. E aí então a gente vai capturar um volume aí que eu estimo entre 6 e 9 milhões de barris, né, no campo de frade, que dá mais ou menos entre 10 e 15% do volume de reserva. A gente deve trazer ela para um 1P. A gente não quis, fazer isso agora, a gente acha que pode esperar próxima certificação de reserva, sem grande problema, aí você já vai ter uma ideia clara de como foi a injeção de água, mas esse é um efeito que às vezes ocorre, a gente, tenta refletir bem entre 1P e 2P, qual é a nossa visão também do campo. A gente poderia ter mantido no 1P, forçado um pouquinho e tal, mas a gente não quis, a gente quis ser um pouco mais conservadores. Essa é a mudança que houve. E, obviamente, uma outra coisa que reduz bastante a reserva é a produção, né? Então, você sempre parte da reserva do ano anterior, diminui a produção do ano, e que nós estamos falando do delta entre o que é a produção e a nova reserva. Obrigado pela pergunta, Pedro. A nossa próxima pergunta vem do Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Bruno, já pode falar. Oi, pessoal, obrigado por pegar as perguntas. Também tem algumas aqui do meu lado. Roberto, se a gente pensar no comportamento do preço do óleo, né? Imagino que ele esteja bem mais alto do que a companhia imaginava um ano atrás, né? Quando vocês quando continuaram com a campanha de M&A, né? Então a questão é, isso muda um pouco da sua visão sobre o firepower da companhia, necessidade de levantar fundos, pensando aí ainda na oportunidade de Albacora. E com essa geração de caixa que você tem, né, uma posição de caixa super forte, nesse cenário onde você não leva Albacora e aí tem um hiato, seja de 6 meses ou um ano, faria sentido ter algum tipo de distribuição para o acionista para ter algum retorno um pouco mais rápido?
E a minha segunda pergunta é sobre inflação, né? A gente escuta hoje quase todas as companhias globais falando de dificuldade de serviços, equipamentos, os custos subindo. Então, no que você tem feito em Wahoo, principalmente, né, que o Francimar mencionou, se enxerga já esse tipo de inflação na indústria de petróleo no Brasil? Bom, Bruno, vamos lá. A primeira pergunta dizia a respeito a Não, não era dividendos. É dividendos com funding, né? É um pouco dos dois. Firepower, né? Então, Bruno, com relação a firepower, é claro que esse óleo mais alto, ele melhora nosso firepower, né? Isso não tem, assim, não tem sombra de dúvidas que melhora. Hoje em dia, nós estamos pensando, a gente sempre faz a projeção da companhia para determinar funding usando um petróleo mais baixo de longo prazo. Por exemplo, quando eu falo de funding, a gente fala de Albacora, né? A gente sempre fala de uma necessidade de funding, caso a companhia venha a fechar o deal de Albacora, que é o segundo da transação, uma necessidade de mais ou menos 1.700, que vai ser dividido entre dívida e equity, isso daqui a gente sempre falou. Só que hoje em dia a gente já pensa nesse 1.700 para 100% do campo. Tá? Não para 70%. Antigamente a gente estava com sócio no campo e tal. Hoje em dia a gente já pensa nisso para esse mesmo funding de 1.700 para 100% do campo. Porque a companhia melhorou, a companhia veio melhor. O último trimestre da companhia foi ótimo e tal. E isso a gente leva em consideração. Então, embora a gente considere um petróleo longo prazo baixo, o que a companhia consegue executar bem nesse trimestre, claro que alivia o caixa da companhia. Então, assim, a situação é indiscutivelmente melhor. Se a gente não levar o Albacora agora, eu acho, assim, é óbvio que não vai ter nada, não vai ter nenhum tipo de acesso ao mercado de capital de nenhuma maneira, mas eu acho que não vai ter. Primeiro que a gente, vamos dizer assim, a nossa cabeça ainda é continuar investindo na companhia, ainda é continuar investindo em campos e assim por diante. Então não teria espaço para dividendos. A gente tem projetos muito bons dentro da companhia, com retornos altos e tal, seja orgânicos, seja futuros M&As e tal, que eu acho que não faria sentido nem pensar em distribuição. E também a gente não pode ir pelo lado do bond, né? A gente tem um bond que está hoje em place, que nos limita também na capacidade de distribuição de dividendos, que faz sentido. Assim, quando a gente começou essa história toda, era levantar capital para poder deploy e investir em projetos com retorno adequado. É isso que nós estamos fazendo, esse continua sendo o nosso mandato. Então, nada de dividendos, com toda clareza, com toda transparência. Tá? E aí nós tínhamos um último ponto, que era a inflação. A gente vê inflação, a gente nota a inflação, claro. Dentro desses 70 milhões de dólares por poço, nós, quando fizemos lá atrás, o valor nem era 70 milhões, era inferior a 70 milhões, era 60 alguma coisa, 60 milhões de dólares. Então, a gente já notou um aumento. Hoje em dia, eu diria que a contingência, né, a gente deixou esse delta de contingência para eventualidades. Eu diria que hoje essa contingência já está sendo consumida, né? Eu acho que agora tem pouca variabilidade, porque a gente já tem sonda, já estamos quase contratando equipamentos e tal, então a gente já tem uma ideia muito boa de preço, porque a gente está comprando equipamentos. O equipamento que a gente vai usar em Wahoo, à exceção do manifold, da bomba multifásica, são equipamentos intercambiáveis entre o Wahoo e frade, inclusive. Tá? Então a gente já está comprando para frade muita coisa, a gente já conhece como é que está esse preço e tal. Eu acho que a gente vai ter pouca surpresa indo para frente. Agora, é indiscutível que a gente vê alguns preços subindo. Sonda é uma delas. A gente conseguiu fechar a nossa sonda Norb 6 a 170 mil dólares dia. Hoje, estamos falando de preços começando com 3 quase. Tá? Então, enfim, só que a gente conseguiu, a gente fechou 500 dias de sonda, mais 5 opções de 70 dias a 210. Então, a gente fechou bem, eu acho, num momento bom. Mas a gente vê, a gente está vendo o mercado, tá olhando e tal. Acho que não vai nos impactar indo para frente, mas a gente está vendo que existem esse tipo de movimentação. No caso de Albacora, por exemplo, a gente colocou um OPEX de 90 milhões de dólares para Albacora. É um FPSO maior, é um FPSO que tem o seu, vamos dizer assim, tem a sua necessidade de manutenção um pouquinho maior, mas também, você olha para o lado, o frade a gente está operando a menos de 70. Então, sabe, assim, o Francimar ri aqui do meu lado, alguma gordura tem ali,
sabe? Assim, alguma boa gordura tem. Então é isso que a gente vai tentar buscar. Eu acho que sim, o mundo está rumando para isso. A gente ainda não, eu não diria ainda que nós teríamos um problema com os nossos guidance. Tá. Se eu tiver aberto ainda e puder fazer uma última, no que for possível de vocês comentarem, o que está travando ou como que está a discussão com a Petrobras em relação ao outro Albacora, né? É preço, é contrato, são mais contingentes? Então, o que a gente deve pensar de caminho para um potencial signing do outro lado do ring fence? Bruno, o que existe é uma discussão de valor, de preço, né? Assim, de uma forma genérica. O preço não inclui só o pagamento à vista, né? O pagamento entre signing e closing. O preço inclui signing, closing, pagamentos diferidos, earnouts relativos a preço de petróleo, earnouts relativos a reservatórios novos. Então, a soma disso tudo é o que compõe de uma maneira global o preço. E é isso que nós estamos discutindo. O contrato, eu acho que nós temos pouquíssimos pontos em aberto, se é que temos algum ponto em aberto no contrato. Eu diria que o grosso ali, assim, 99,9% está fechado. Vocês não estão vendo o Bruno, o responsável aqui por M&A na companhia, está ali, está fazendo assim. Então, mas é isso, quer dizer, o que nós estamos realmente conversando é valor. É uma conversa unidimensional com a Petrobras, não é que nós temos 10 itens que estão sendo negociados. Nós estamos conversando sobre preço. Forno, que é o pré-sal de Albacora, é maior do que nós imaginávamos, é maior do que a Petrobras imaginava, então é um reservatório maior. Não tem nada a ver com esses pré-sais que a gente vê na Bacia de Santos, essas grandes coisas, assim, um pré-sal muito mais humilde, mas ele é maior do que todos nós imaginávamos. Então isso demandou uma revisão na nossa proposta e é nisso que a gente vem trabalhando, de boa fé, tanto a gente quanto a Petrobras. Entendido. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno. A nossa próxima pergunta é do Gabriel Barra, do Citi. Gabriel, você pode falar. Boa tarde, Gabriel. Mas, Roberto, Silmar, Milton, Zé. Primeiro, parabéns pelo resultado. Acho que queria tocar em 3 assuntos rápidos aqui. Olhando para a Bacora Leste, a gente tem a região do pré-sal, como vocês estavam até mencionando, acho que em Arapuçá, eu acho que, me corrija se eu estiver errado, né, tem que passar por um processo de unitização. Se eu estiver correto aqui, se você pudesse dar um pouco de cor, como que vai ser esse processo, até o que a gente pode esperar aqui em relação a quanto fica para cada lado, se a Repsol participa desse processo ou não, só para a gente entender um pouco aqui como ficaria esse processo pós-unitização e até para a gente pensar na curva de produção. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, até voltando um pouco na pergunta que fizeram em relação ao relatório de certificação, na parte de polvo e tubarão martelo, olhando e comparando as duas certificações 2021 e 2022, me parece que teve, até essa questão da inflação de custo, me parece que teve um OPEX aumentado ano contra ano, parece uns 10% a mais, ali, me corrija se eu estiver errado. Isso já é um pouco do sintoma da inflação do setor, se pudesse comentar um pouco sobre isso. E o último ponto aqui sobre a arbitragem de Wahoo. Não sei se poderiam passar um pouco do update, como que está sendo o processo, se a gente pode esperar alguma coisa antes, né, da arbitragem em relação a um final decision ali dentro de Wahoo, em relação à IBV, acho que ajudaria bastante aqui a gente pensar um pouco sobre o futuro do projeto. São esses 3 pontos. Obrigado. Bom, obrigado. Gabriel, vamos ponto a ponto, então. O primeiro deles era Arapuçá. Isso, unitização. A unitização deve acontecer, eu diria que ela acontece antes do final do ano, tá? Certamente, porque nós nos comprometemos a protocolar na NP até o final desse ano, agora 2022. Isso pode ser prorrogado um pouco, tá? Então também não precisa levar isso muito a ferro e fogo. Nós nos comprometemos a protocolar perante a NP o plano de desenvolvimento de Arapuçá até o final desse ano, para que o primeiro óleo aconteça em 2024. Tá? Isso é um compromisso que já existe, que a Petrobras fez o compromisso, a gente entrou nesse compromisso, obviamente, ao comprar o campo. Então, com isso, as partes vão tentar realizar a unitização, eu diria, antes do final do ano, né? Para que a gente saiba
essa história de plano de desenvolvimento, assim por diante. Quando a gente olha a nossa reserva, ela já está líquida de Arapuçá, já tá líquida, já tem o líquido de Arapuçá para PetroRio. Tá? Então, eu não quero falar muito de percentual, porque ainda existe... Arapuçá ele é unitizável com Roncador. Tá? Eu não quero falar muito de percentual, porque ainda existe alguma discussão de quanto esse negócio vai para dentro de Roncador. Então, pode ser que a percentual mude de um lado para o outro, porém, o net PetroRio continua estável. Então, eu acho que o que é importante para a gente é o seguinte, nós temos muita certeza com relação ao que é net PetroRio, e a discussão vai ser o quanto esse negócio entra para dentro de Roncador, que vai definir qual é que é o stake. A Repsol Sinopec, ela não participa de Arapuçá, tá? É uma unitização exclusivamente PetroRio Roncador, ou Albacora Roncador. Tá? O seu segundo ponto com relação à certificação de reservas, o que teve de diferente ali foi o seguinte, depois da conexão, a gente muda um pouquinho a questão de reservas. A Domo antigamente tinha 20% de tubarão-martelo e nós tínhamos 100% de polvo, quando os FPSOs eram separados. Então, nós fazíamos um cash call, tá? Relativo a 80% do custo de tubarão-martelo para a Domo, e a Domo pagava, como qualquer concessão. Depois da junção desses dois campos, mudou de figura o negócio. Eles têm direito a 5% do óleo, então eles só têm 5% da receita, tá? E nós somos responsáveis por 100% do custo. Nós temos 95% do óleo produzido, nós fazemos o trade do óleo, e nós temos 100% do custo dos dois campos. Tá? Então, acho que essa é a diferença que você vai encontrar entre um relatório e outro. Mas, assim, a nossa expectativa é a mesma com relação ao OPEX, né? Ele continua bem parecido com o que sempre foi. Assim, e se você olhar os nossos números, a gente não está sentindo esse delta de inflation e assim por diante. Então, eu acho que muito mais uma questão do negócio em si, de como ele foi desenhado, do que realmente uma questão de uma grande expectativa de inflação e assim por diante. O CAPEX muda um pouco, porque a gente põe poço, tira poço e tal, mas o OPEX não. Tá. O último ponto que a gente tinha era a arbitragem Wahoo. A arbitragem Wahoo, assim, é lento, eu não quero, assim, eu não quero parecer de nenhuma maneira pessimista com isso, de jeito nenhum, eu acho que a gente tem uma chance enorme, inclusive, de ficar com essa participação toda de Wahoo e tal. Essa é a nossa defesa, enfim, a nossa participação na arbitragem, mas vai ser um processo lento. Tá? A gente vai continuar desenvolvendo o campo normalmente, mas eu acho que assim, o que a gente tem que esperar aqui, o que a gente tem que fazer aqui é focar no operacional, desenvolver o campo, desenvolver dentro do cronograma, do preço e assim por diante. A arbitragem, ela pode ser um upside, sabe? Eu acho que a gente pode ter um grande upside lá na frente. Poxa, fomos bem sucedidos na arbitragem e tal. Mas eu não, de novo, não quero ser, não é que eu esteja sendo pessimista, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu não quero pensar nela agora, não quero pensar nesse potencial upside agora. Eu acho que a gente tem que deixar isso daqui transcorrer um pouco de tempo mais para frente. Estamos falando de alguns meses, eu diria que talvez um ano, tá? Para que essa arbitragem realmente traga algum tipo de fruto. Nosso direito é ótimo, assim, nós já olhamos, conversamos com vários peritos e assim por diante, todos dizem, olha, o que foi feito aqui é o que tem que ser feito, tá ótimo, é isso aí mesmo, mas enfim, temos que esperar, não dá para contar muito com essas decisões antes do tempo. Roberto, super claro e parabéns de novo pela aquisição. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. A próxima pergunta é do Regis Cardoso, do Credit Suisse. Regis, você pode falar. Oi, pessoal. Boa tarde. Vocês estão me escutando? Fala, Regis, como é que vai? Estamos sim. Ótimo, obrigado, Roberto. Obrigado, Zé, Neumar, todo mundo. Deixa eu tocar aqui, talvez, num ponto, não lembro se vocês já comentaram sobre hedge. Queria entender como é que está a política de hedge e se vocês continuam numa lógica mais de proteção para o downside, ou se
também assumindo contrato futuro, travando já o preço de venda para a parte da produção. Acho que essa é uma das perguntas. A outra é em relação a lifting cost. Acho que foi uma surpresa positiva nesse trimestre. Queria entender se tem ainda mais alguma expectativa em lifting cost, seja para baixo ou para cima, né? E aí talvez, se me permitir uma pergunta assim, um pouco mais geral para discutirmos, é o risco de execução dos diversos projetos que a companhia tem, né? Quer dizer, a PetroRio muito rapidamente cresceu, multiplicou de tamanho, e agora com Albacora Leste, potencialmente ainda mais com Albacora, né, ela multiplica ainda mais, né, por 2 vezes pelo menos. Como que vocês enxergam e mitigam o risco de execução? Assim? Porque me parece que, sobretudo no caso de Albacora Leste, que é um campo muito grande do tamanho da PetroRio inteira, tem uma expectativa, assim, um plano ambicioso de dobrar a produção, né? Em relação ao nível atual. Se essa expectativa não se conclui, do mesmo jeito que os upsides, né, os louros são muito grandes em relação ao tamanho da companhia, o risco também tem um stake maior, né? Então, enfim, eu queria entender como é que vocês pensam nesse risco de execução e dado o tamanho das apostas, né, e como elas podem ter impacto relevante para a companhia. Obrigado. Obrigado, Regis. Vamos lá. Vamos falar primeiro do hedge. A nossa cabeça sempre foi fazer hedge de downside. A gente nunca pensou em entregar o upside. Sempre foi a nossa cabeça, continua sendo. A gente sempre fez hedge através de put, esperando a volatilidade cair. Volatilidade cai, a gente compra put. Sempre foi isso. Nosso horizonte sempre foi 6 meses de hedge. Hoje nós estamos praticamente sem hedge, né? Porque a volatilidade do óleo está super alta, então também não faz sentido entrar no mercado comprando put com essa volatilidade tão alta. Se cair, obviamente, a gente vai revisar a nossa posição. Existe sim uma discussão dentro da companhia, com o nosso conselho e tal. Agora, indo à frente, imaginando que a gente seja bem sucedido em Albacora e assim por diante, se faria sentido a gente estender um pouquinho a nossa política de hedge até o final de 2023. Tá? Então, essa é uma discussão que existe, ela está vigente dentro do nosso conselho. Nunca nenhum tipo de hedge com o que a gente chama de NDF, né, que você trava um certo preço futuro, e aí você tem aquelas chamadas de margem e tal, nunca seria isso. Seria alguma coisa com put, talvez podendo... às vezes você consegue fazer uma coisa assim, spread, né? Você consegue trabalhar colocando um piso e um floor, tá? Existe essa discussão, não existe uma palavra final com relação a isso, mas no caso da gente ser bem sucedido com a Albacora, pode ser que faça sentido a gente criar algum mecanismo muito mais seguro do que uma coisa de, sabe, vender o óleo, travar tudo e tal, ficar sujeito a esses margin calls e tudo, né? Então, existe sim essa discussão, eu não consigo dizer hoje para você muito mais do que isso, tá? Com relação a lifting cost, como eu falei em algum outro momento, a gente hoje está com 11,2, o vilão embora tenha caído, o vilão do trimestre foi o dólar, né? Aparentemente o dólar está voltando, está se fortalecendo novamente. É bom para a PetroRio, é ruim para o Brasil, né? Para a população, mas é bom para a PetroRio. Então, acho que isso vai aliviar um pouquinho. Eu acho que no segundo TRI a gente vai ter um lifting cost parecido, é uma coisa mais de manutenção, porque você vai ter o alívio do câmbio de um lado, possivelmente, e pelo outro lado você vai ter o declínio do campo, né? É também certo que a gente pegou ali o gás de fevereiro e março no primeiro TRI, e agora no segundo TRI a gente vai pegar os 3 meses, mas enfim, eu acho que vai ficar uma coisa elas por elas ali, talvez a gente fique numa coisa muito mais de manutenção. No terceiro TRI a gente já pode ver uma coisa começando com 10, né, na frente. Eu acho que Frade entrando e sendo bem sucedido com essa campanha de perfuração, assim, é matemática simples. Se você colocar 6 mil barris ou menos do que até um pouco menos do que 6 mil barris e tal, você já vai chegar a um lifting cost provavelmente aí começando com 10, né? Indo para frente, vai ser muito de manutenção desse lifting cost, e com a rua a gente vai, sem dúvida, ser single digits,
né? Então, esse é mais ou menos a trajetória do nosso lifting cost. Quando a gente olha, indo já para a sua última pergunta, o risco operacional do negócio, eu tendo a ver da seguinte maneira. Hoje, quando você olha os projetos que a gente tem na nossa carteira, você tem Frade agora, o Wahoo ano que vem, né, 2023, e Albacora, eu estou falando de perfuração, tá? Operação do FPSO, eu sei que assim, é grande e tal, não sei o que, mas é uma coisa estanque. Você põe ali, começa a operar e a coisa vai andando, vai. É claro que tem o dia a dia do Francilmar que é pesado e tal, mas você põe uma equipe para fazer só aquilo, você vai ajustando aquela equipe e tal. O que realmente traz mais complexidade é a questão de instalações, né, de capex, de perfuração, e sonda, engenharia e assim por diante. Então, pensando por esse ângulo, a gente vai ter esse ano Frade, o ano que vem o Wahoo. Aí no ano de 2000, ao longo do ano que vem, a gente também vai ter o início da operação de Albacora. Mas são duas coisas diferentes. A gente vai estar perfurando o Wahoo por um lado e operando o Albacora por outro, aprendendo, quote unquote, né, a aprender a operar o Albacora do outro lado. São duas equipes separadas, duas coisas completamente independentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e a gente vai estar operando o Albacora. E depois, em 2024, o Wahoo já vai estar produzindo. Então, acabamos de colocar o Wahoo em produção, vamos para fazer perfuração e engenharia em Albacora. Então, Albacora é grande, é tudo, mas eu, com todo respeito, eu acho que é mais do mesmo. Você tem uma... Você quer agregar? Não, eu acho que eu posso contribuir aí para até o pessoal ter uma visão geral. É assim, a questão de risco de execução da operação, apesar do campo ser muito grande, mas ele é basicamente o que a gente já faz. Tendo em vista que a gente já opera Frade, e Frade é muito parecido com a Albacora Leste, ou vice-versa, a gente já tem a operação lá em Tubarão e Polvo, que é até um pouco mais complexa. Em termos de operar, de produzir, a gente já sabe, não tem novidade, né? A gente, digamos, que opera 2 polos e a gente vai colocar um a mais. Então, não tem grandes desafios. A equipe para popular, né? Toda a liderança, o pessoal, a gente já tem dentro de casa, já está treinado, já está preparado para cobrir essa outra unidade. A parte de desenvolvimento de produção, que é a perfuração, a parte submarina, a gente, essa equipe que está, é quase como se fosse uma linha de montagem. Está aqui hoje em Frade, que a sonda está, a equipe de perfuração está toda empenhada nisso, depois vai para a Wahoo, depois vai para Albacora. Então, assim, não tem grandes questões sobre isso, não. Está bem tranquilo. E finalmente, assim, a sua visão, você chamou de apocalíptica ou catastrófica, não lembro qual é que foi, né, de você, erramos todas as contas, não tem nada em Albacora, só tem o que está lá e acabou. Sim, indiscutivelmente o projeto vai passar por um tieback, ou de Albacora em Frade, ou de Frade em Albacora. É isso que vai acontecer. Entendeu? Hoje isso não acontece, não tem como acontecer, porque nós temos a previsão de levar a Frade a, sei lá, 70 mil barris, mais de 70 mil barris por dia, né, no FPSO, seriam 40 mil de Wahoo, mais o que estiver produzindo Frade, então vai dar mais de 70 mil, e Albacora levar para mais de 55, né? Então, assim, também não tem tanto espaço ocioso em nenhum FPSO. Albacora teria, em princípio, mas também a gente não quer esticar demais a corda. Mas se você falar, game over, não tem mais nada aqui, é isso que vai acontecer. A gente vai fazer uma coisa que a gente fez com o povo do Tubarão Martelo. Tá? Mas, enfim, eu acho que isso é um negócio que é muito distante de qualquer tipo de realidade. Ótimo, obrigado, Roberto, obrigado, Francilmar. Acho que cortou a imagem quando eu estava dando o cumprimentando no começo, eu não vi o Milton, então parabéns pelo resultado, pessoal. Se me permitir só um follow-up nessa última, porque a gente comentou, eu entendi da resposta com a Albacora Leste, né? Uhum. Eu não sei se a Albacora, vou chamar de Oeste aqui, mas o outro Albacora mudaria um pouco a ordem dos fatores nessa lógica de equipes. Eu já tenho as equipes, elas operam em paralelo, no primeiro momento, operação Albacora aprendendo e perfuração em Wahoo, e depois, né, a perfuração vai para a etapa seguinte. Como que Albacora Oeste muda esse cronograma, se muda? Não, a Albacora Oeste não muda em nada esse cronograma, inclusive o cronograma de poços que a gente colocou, né, em Albacora Leste é um cronograma bem espalhado, porque ele ficaria ali
uma sonda trabalhando para Albacora Leste, Frade fazendo os abandonos de Albacora Leste e assim por diante. E aí, mas a Albacora, ele sim cria mais um layer na área de engenharia e de perfuração, tá? Albacora, aí você teria uma outra sonda, certamente, destinada só a trabalhar em Albacora, uma outra equipe claro, dentro da mesma área de engenharia e tudo mais, você teria uma outra equipe dedicada exclusivamente ao projeto de Albacora. Então, eu acho que aí sim pode aumentar um pouco a complexidade a partir de 2024 também, 2024 seria o início da perfuração mesmo de Albacora, né, no caso de a gente ser bem sucedido nessa aquisição. Aí sim eu acho que aumentaria um pouquinho a complexidade, porque a gente teria que criar uma segunda equipe, vamos chamar assim, dentro da área de... Claro que tem muita sinergia, né? Quando eu falo criar uma segunda equipe, né? Não é que eu vou criar uma engenharia 2, mas você vai ter que fortalecer mais, sem dúvida, a área de engenharia, de perfuração e tal, para poder tocar o projeto de Albacora de uma maneira separada do que já está hoje na companhia, e o que já está hoje na companhia eu chamo de Frade, Albacora Leste e o Wahoo. Obrigado, Roberto. Obrigado, Regis. A próxima pergunta é do Luiz Carvalho, do UBS. Luiz, você pode falar. Fala, pessoal, tudo bem? Boa tarde, obrigado por pegar a pergunta, Roberto, Francilmar, Milton, Zé. Deixa eu voltar aqui em 2 pontos, Roberto. Eu queria voltar no ponto de reserva, na discussão de reserva. A gente olhando o polvo, Tubarão Martelo, obviamente você já deu um pouco mais de detalhes sobre os motivos pelos quais o número de fato caiu, mas a gente vê uma redução ali de uns 3 a 5 anos de vida útil do projeto. E aí eu estou querendo talvez explorar aqui, não sei se o Francilmar consegue ajudar, para entender um pouco dessa taxa de declínio. A gente viu uma taxa um pouco acima de 15%, não sei se esse número faz sentido na cabeça de vocês, mas foi um ponto que chamou a atenção aqui para a gente. E ainda nessa parte de certificação de reservas, a gente sabe que o foco da companhia é o Wahoo, em Wahoo, na produção de óleo, mas as reservas de produção de gás de Wahoo também foram reduzidas. Então, se vocês puderem dar um overview nesse sentido, seria legal. E a segunda pergunta, vocês mencionam no resultado que vocês pegaram algumas dívidas ali no trimestre para a Albacora Leste e algumas oportunidades. Então, queria que você explorasse talvez um pouco mais assim, esse crescimento inorgânico, essa oportunidade da Domo, que saiu algumas notícias recentemente, só para a gente entender o racional aqui, o que você está buscando do ponto de vista de retorno. Obrigado. Obrigado, Luiz. Com relação à reserva, não, o que acontece é o seguinte, a gente tirou dois poços de polvo, passou para 2P, e isso pode acarretar uma redução de vida, porque você tira um pedaço da produção, você shifta, né, a curva inteira para baixo, e aí o seu corte econômico pode acontecer antes. Deixa eu dar só um pouco mais de detalhe que talvez ajude a esclarecer. Lembra que a gente falou desse eoceno lá no passado, que tem no campo que pega polvo e vai até tubarão, se estende. O óleo está lá, o volume é muito bom. A diferença, o ponto é que o primeiro poço que a gente perfurou, que foi em 2020 ainda, ele foi muito bom e continua sendo um dos maiores produtores do campo hoje. Só que o segundo poço, que foi o ano passado, e aí vem essa sua taxa de declínio que você pegou maior, é que ele começou produzindo muito bem, mas ele caiu muito rápido. E ele caiu porque o posicionamento do poço nesse reservatório ele ficou próximo, pegou uma falha de água lá e o corte de água, ou seja, a quantidade de água no poço aumentou muito. E esse poço está bem restrito hoje de produção. E aí impactou muito na taxa de declínio do campo. Por isso que a gente deu um passo atrás, retirou esses postos do eoceno do nosso plano de trabalho de curto prazo e a gente vai ter que estudar melhor para definir uma estratégia ali para conseguir produzir segurando o corte de água, entendeu? Só para deixar mais claro isso. E eu acho que isso foi o que acarretou talvez essa redução e tal, que você fez referência à vida. Mas com relação ao Wahoo, não. Com relação ao Wahoo era 126 milhões de barris e continua sendo 126 milhões de barris de 1C, continua sendo 126 milhões de barris de 1P. O que talvez você esteja somando em um e não em outro, ou talvez a gente não tenha sido claro o suficiente, é a questão do 1C de Frade, porque ao conectar o Wahoo com Frade, nós tínhamos mais 6 milhões de barris de 1C.
Tá? Esse 1C, ele continua sendo um C, se não me engano, não é isso? Eu não me lembro, a gente passou para onde. Mas esse 1C, o delta que você pode estar pensando são esses 6 milhões de barris. Mas ele continua, não sei se ele está como C, se está como um P e tal, mas esse que é o delta. Os 126 milhões de barris de Wahoo, ele continua vigente, ele passou integralmente para um P. Tá? Legal. Antes da segunda, só se eu voltar no ponto do Francilmar, então, assim, Francilmar, obviamente vocês abandonaram esse plano do Eoceno, mas olhando para frente, você acha que o declínio volta para taxas anteriores e, eventualmente, numa nova revisão de reserva, desconsiderando, obviamente, o impacto de preço do petróleo, você poderia ter uma revisão de novo para cima ou acha que não? Sim, Luiz. Assim, a gente só deu um passo atrás, né? A gente acredita que tem muito óleo lá no Eoceno. A gente produz bem em do primeiro poço que a gente colocou em produção. Ele continua sendo, acho que hoje ele é o segundo melhor produtor do polo. Então, tem muita produtividade lá. É uma questão assim, de a gente acertar a mão e, na ordem de prioridade, quando a gente vai fazer isso lá, tá? Então, ele vai voltar assim, e aí, numa revisão posterior aí, com certeza isso vai sair do 2P e vai voltar para um P. Eu entendo que a gente pegou a produtividade do segundo poço e extrapolou para todo mundo. E aí, com isso, tirou 2 poços de um P e jogou para o 2P. Foi isso que aconteceu. Em perfurando um terceiro poço, sendo bem sucedido, né, tendo um terceiro poço parecido com o primeiro, esse negócio volta. Né? Mas, enfim, é isso. E aí tinha a última questão com relação a Domo, né, Luiz? Assim, isso é um rumor de mercado, a gente já ouviu isso 300 vezes, mas isso é rumor, assim, não tem nada ali. A gente conhece a Domo, eu gosto de tubarão-martelo, a gente gosta de tubarão-martelo. Se a Domo tiver interesse em vender tubarão-martelo, pode ser uma coisa interessante, mas a gente já ouviu um monte de coisa a respeito disso e isso é tudo rumor de mercado. Eu acho que a gente não deve se ater muito a esse negócio, sabe, a esse circo todo que se armou. Às vezes a gente vê ali investidor perguntando para a gente, pô, vocês vão comprar a Domo, vocês não vão comprar a Domo, qual é o preço? Cara, assim, isso é rumor. Tá bom. Fechado, pessoal. Obrigado. Claro. Obrigado, Luiz. A nossa próxima pergunta é do Gustavo Sádica, do Bradesco, BBI. Fala, pessoal. Boa tarde. Obrigado por pegar minhas perguntas. Fazer só uma pergunta aqui sobre o gameplay de Albacora Leste, né? Em Albacora Leste, na segunda fase, né? Como é que a gente deve ver os postos que são infill drilling, né? Seriam postos semelhantes aos da expansão de Frade, ou seriam postos menores, dado que é um infill drilling, né? Então já num reservatório que já há produção. Obrigado. Nada. Olha, Gustavo, em Albacora Leste, a gente tem 3 classes de poços, vai. Tem uma classe que é aqueles primeiros 2 poços que já foram perfurados, eles já foram perfurados, estão completados, já chegaram até a produzir no passado, que vão ser os primeiros 2 poços que vão entrar. Esses poços vão entrar com uma produtividade mais baixa, com algo em torno de 3 mil barris por dia, algo não mais do que isso, tá? Aí depois tem uma segunda classe dos poços, que são os poços de Arapuçá. Esses poços de Arapuçá, eles têm uma produtividade mais alta, já é uma produtividade equiparável ao Wahoo, equiparável a Forno e assim por diante, que é mais próximo ali de 10 mil barris por dia. Né? Esses vão ser os próximos 3 poços a serem conectados em Albacora. Um deles já está perfurado e não está completado, e tem 2 a serem perfurados. Aí depois para frente, no final da fase 1, vamos chamar assim, tá? Que faltariam então 7 poços a serem perfurados. Esses 7 poços ali tem de tudo, que é o pós-sal. Você vai ter poços com produtividade de 5 mil barris por dia, e você vai ter poços com produtividade de 7, 8 mil barris por dia. Que é mais ou menos o que a gente vai ver em Frade, tá? A Frade você vai ver poços com mais produtividade, com menos e assim por diante. E a segunda fase ela também é no pós-sal, então ela vai se assemelhar muito à primeira fase. A diferença entre uma e outra não é que a segunda fase é menos produtiva ou não. A diferença é que a primeira fase foi o que a gente usou
para fazer toda a nossa avaliação econômica, porque era onde a gente tinha mais informação. A segunda fase ela vai ser definida agora de acordo com um reprocessamento sísmico. Eles estão tirando sísmica 4D, né? E aí essa sísmica 4D vai dar origem ao plano da segunda fase. Mas os postos vão ser parecidos, são postos de pós-sal. Aí você vai ter de 5 mil a 7, 8 mil barris por dia. É isso? Tá? É isso. E aí, então, isso vai competir com o frade. Tá? Por isso, até a gente, quando fez o plano de Albacora, a gente não colocou todos aqueles postos, um atrás do outro, tal, não sei o quê, chegando a um pico alto de produção. A gente foi muito mais conservador e espalhou isso ao longo do tempo, porque a gente sabe que Albacora, a nossa intenção é ter uma sonda trabalhando ali, né? E aí esses postos vão competir com os postos de frade. A gente vai sempre tentar perfurar o posto com maior retorno, né? Sim, às vezes a gente acerta, às vezes não, mas sempre a gente vai tentar perfurar com maior retorno. Mas essa sonda vai ficar competindo ali com frade. Então você vai perfurar um pouco em frade, vai perfurar um pouco em Albacora e assim por diante, né? E é super tranquilo fazer isso, até porque de um campo você vê o outro. Então é muito próximo, sabe? Você praticamente não nota essa diferença. A gente vai usar isso como um portfólio único. Essa é a realidade. Tá certo, obrigado. Obrigado, Gustavo. A próxima pergunta vem por escrito do Carlos Carazas Vigio e ele tem algumas perguntas. A primeira é se a gente pode dar um pouco mais de detalhe da nossa realização de preço comparado ao Brent no trimestre. A segunda é se a gente considera fazer novas emissões de ações no Brasil ou no exterior e se a gente também considera fazer novas emissões de dívidas no mercado. E, por final, ele gostaria de perguntar também sobre as negociações que eram antes de Albacora e Albacora Leste, como está a negociação de Albacora. Tá, vamos então, Zé. Claro. Vamos lá. Bom, a primeira delas é preço realizado do Brent. Nós realizamos no trimestre um pouco mais de $4,50 no óleo vendido de frade, $4,50 no óleo vendido de polvo tubarão martelo. Isso é de desconto, tá? Então, no trimestre foi Brent menos 4,50 para o óleo vendido no FPSO de Bravo, que é polvo tubarão martelo. E Brent menos 2,32 para o óleo vendido de frade, tá? Com relação agora ao próximo trimestre, a gente já tem algumas vendas realizadas e essas vendas elas estão em números melhores, substancialmente melhores. Até o momento, são números substancialmente melhores a esses 4,50 e 2,50 e 2,30 que eu tô dizendo, tá? Então é isso. Agora, o que aconteceu no trimestre passado foi que nós vendemos usando o Brent de março e o Brent de abril como base. Então a gente entregou em fevereiro, tá? A metade da nossa carga, mais da metade a gente entregou em fevereiro, e ela foi precificada como Brent de março menos esses números. A segunda parte da nossa carga a gente entregou em março e ela foi precificada com Brent de abril menos esses números, tá? Às vezes ela é precificada com o Brent do mês, às vezes ela é precificada com o Brent do mês seguinte. Isso é uma coisa que não existe uma regra, qualquer uma das duas pode ser viável. No final do ano passado ela jogou a nosso favor, agora também jogou a nosso favor. E vamos ver, às vezes tem um pouco de sorte também nesse negócio, você acaba tendo um preço realizado que parece que foi maior do que o Brent do trimestre, mas não é. Esse é o efeito que está capturado nisso. Tá. A segunda pergunta... emissão de novas ações no Brasil e no exterior e também potencialmente novas dívidas. Olha, assim, não tem nada, hoje não existe emissão de nada, né? Se nós comprarmos a Albacora Oeste, aí isso muda de figura um pouquinho, a gente vai endereçar esses dois assuntos, pode ser que tenha dívida, pode ser que tenha equity e tal, mas vai ser assim, a gente vai trazer um projeto para dentro da companhia que vai ter um retorno muito bom
E aí a gente vai fund esse projeto, mas vamos tratar isso de uma maneira separada. Hoje, para o que tem dentro da companhia, de Albacora Leste, o Wahoo e tal, não tem nada, não tem dívida, não tem equity, não tem absolutamente nada. Perfeito. E a última pergunta é, dado que os processos de negociação estavam andando em paralelo e agora se separaram, como está a negociação de Albacora? A gente está retomando a negociação de Albacora. Eu acho que o mês de maio agora vai ser um mês importante para a gente, bem importante. Como eu disse, contratualmente falando, nós avançamos muito com a Petrobras, eu acho que não tem mais ponto pendente. E o que existe pendente assim, é o preço. Por um lado, é o ponto mais importante, mas é um ponto, né? Que é a questão de valor e tal. Então, eu acho que também não é necessário tanto tempo para a gente debater esse assunto, né? Por isso, eu diria que o mês de março vai ser um mês bem importante para a companhia nesse aspecto, né? Para a negociação, para potencial negociação de Albacora nesse aspecto. Desculpa, mês de março não, eu acho que o mês de maio vai ser muito importante. Então, eu vou ler mais uma última pergunta agora, que vem do Rony Clever Ribeiro, que pergunta por escrito: a empresa tem alguma sinalização da Repsol quanto à sua estratégia para Albacora Leste? Olha, Rony Clever, a Repsol, assim, o que a gente sabe, né, é que a Repsol é uma empresa que ela não opera no Brasil, isso é um fato, né? Não estou dizendo nada novo aqui. Me parece que a estratégia da Repsol é uma estratégia de ser não operadora. Hoje a Repsol não tem o pessoal necessário para operar um campo de Albacora. O campo de Albacora, ele não é o campo de Albacora Leste, tá? Desculpa, Albacora Leste, ele é um campo que demanda um certo expertise da empresa que comprar, né? Ele tem um FPSO que é operado pela Petrobras, ele vai ser operado pela PetroRio. Isso é um grande ponto para a gente, né? É o que a gente quer, né? A operação verticalmente integrada, a gente gosta de operar o FPSO, tá? Mas existem outras modalidades de operação que as empresas contratam uma MODEC, uma SBM da vida para operar o FPSO por eles. Não é esse o caso. Então, é uma operação um pouquinho mais complexa, que é o que a gente faz, né? O que a gente faz em Polvo, o que a gente faz em Tubarão Martelo, a gente sabe fazer. Então, me parece que no caso da... Eu não quero, pelo amor de Deus, não estou aqui dizendo a estratégia da Repsol, mas eu constato que a Repsol ela não tem nenhuma operação no Brasil. Eu também constato que operar o campo de Albacora em particular não é, vamos dizer assim, ele está no nível de dificuldade 2. Ele não é o primeiro nível de dificuldade que você compra e você gere contratos. Não é isso. Você realmente opera. Você tem que ter as pessoas, o FPSO é seu e assim por diante. Então, eu... Assim, não tenho, de novo, não tenho como falar sobre Repsol, mas eu tenho a sensação de que nós não vamos ter grandes problemas com relação ao posicionamento deles, eles têm o direito de preferência no campo e tal, mas eu realmente acho que tem pouca probabilidade de a Repsol ter interesse em realmente operar esse campo. Obrigado, Roberto. Então, a gente encerra nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Roberto, se quiser fazer umas considerações finais. Bom, não, eu quero só agradecer aos investidores, a todo o suporte que tem nos dado durante esses anos, durante esse trimestre, e também agradecer ao pessoal da PetroRio que está escutando. Hoje, 94% dos colaboradores da PetroRio, que já estão aqui há mais de um ano, são sócios da companhia. Então, também esse call de resultado é para vocês. Vocês são nossos acionistas, são nossos investidores. Muito obrigado por todo o suporte durante esse tempo todo. A teleconferência da PetroRio está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.